Olá pessoal, aqui é Cris Paixão. Na semana passada ou 2 semanas atrás eu gravei um vídeo no qual eu falei sobre por que eu não faço mamografia. E esse vídeo teve uma enorme repercussão, recebi muitas mensagens, a imensa maioria das mensagens de agradecimento, mas recebi mensagens também de pessoas com muitas dúvidas. E eu percebi que muitas pessoas não tinham entendido corretamente aquilo que eu estava falando. Então eu vou começar a responder algumas dúvidas e esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente dos meus outros vídeos. Ele vai ser uma pequena aula com slides inclusive. Então eu vou passar a responder algumas das perguntas que eu recebi, e a primeira delas, que eu recebi várias pessoas perguntando quem sou eu. Então eu sou, para quem não me conhece, não me acompanha ainda, eu sou Cristina Paixão, eu sou psicóloga, não sou médica, eu sou psicóloga, mas com especialização em psico-oncologia. Eu sou da equipe da Terapia Gerson Brasil, trabalhei no grupo Revida, que é um grupo de apoio a pessoas com câncer, tenho meu próprio grupo de trabalho nesse sentido, que é o grupo Fênix, o projeto Fênix. Tem esse canal aqui onde eu divulgo informações sobre câncer. Em geral, as informações que não se ouvem dos médicos. E eu falei no último vídeo, então, que eu não faço mamografia. Então, a primeira coisa que eu quero deixar clara aqui é que em nenhum momento a minha intenção foi de falar para você não fazer. Eu estou falando que eu não faço e eu dei os meus motivos. A minha intenção é te trazer informações para que você, com informações diferentes daquelas que você normalmente recebe, possa tomar suas próprias decisões. Este é um ponto que eu falo muito em todos os meus vídeos, que nós perdemos o direito sobre o nosso próprio corpo, sobre a nossa própria saúde, sobre a nossa própria vida. E a coisa mais importante que a gente tem é o direito, de poder decidir aquilo que a gente quer fazer na minha vida, na sua vida. E isso que eu falei na aula passada, no vídeo passado, de que eu não faço mamografia, essa é a decisão a que eu cheguei a partir das informações que eu levantei, que estão na mídia para quem quiser pesquisar. Então, sou eu exercendo o meu direito de fazer com o meu corpo e a minha saúde aquilo que eu quero, aquilo que eu considero certo. Quando eu vou a um médico, seja ele de que área for, que eu tenho um problema, esse médico me aponta um caminho, ele me aponta um remédio, um tratamento ou qualquer coisa que seja. Eu, com essa informação, com esse pedido de exames, com esse pedido de remédio, eu pesquiso, eu vou com os meus remédios para a internet e olho as bulas, eu leio para saber o que é que eu vou botar dentro do meu corpo. Eu não vou cegamente, eu vou sabendo. A partir daquilo que eu leio, eu tomo uma decisão. Aquilo tá bom para mim, pode estar bom para o outro, mas tá bom para mim? Se não estiver, eu não vou usar. Então, o médico propõe, eu aceito ou não aceito. Eu acho que essa é a relação. É a mesma coisa quando a gente vai comprar uma roupa ou quando a gente vai comprar um carro, ou qualquer produto. Eu pergunto para o vendedor, qual que é o preço disso, qual que é o preço daquilo, qual que é a qualidade disso. E ele me faz uma oferta. Eu aceito ou não aceito. Se eu me dou esse direito em relação a uma peça de roupa, quanto mais com a minha saúde. Esse é o grande ponto, tá? Então, para quem não entendeu e achou que eu estava tentando fazer a cabeça das mulheres para que elas tomem um passo no sentido de não fazer mamografia, então tá aqui a minha resposta. Não foi esse o meu objetivo, mas eu quero sim que vocês todos que estão me ouvindo, que estão me acompanhando, percebam, que vocês são donos da sua saúde, vocês são donos do seu corpo,
da sua vida. Você, em última análise, a responsabilidade é sempre nossa. Se um médico propõe um tratamento e esse tratamento acaba comigo, a responsabilidade é minha, não é dele, é minha. Eu aceitei, certo? Então, essa é a questão. E o contrário também. Se ele me propõe uma coisa e eu não aceito e eu pago o preço por isso, alguma coisa não dá como eu gostaria que fosse, a responsabilidade também é minha. Mas eu não entrego essa responsabilidade para ninguém. É minha. Tá? Então hoje nós vamos conversar, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a mamografia, um pouco mais, algumas questões que ficaram dúvidas para as pessoas. Vou falar um pouquinho sobre termografia, muita gente perguntou, não conhecia, nunca tinha ouvido falar, então eu vou explicar melhor o que é. E também um terceiro exame de detecção do câncer, que é o ultrassom. Eu vou colocar as diferenças entre eles para que vocês possam avaliar. Quero levantar também que algumas pessoas me mandaram uma mesma matéria que elas pegaram em algum lugar aí da internet, que dizia que o FDA americano, Food and Drug Administration, né, dos Estados Unidos, dizia que a termografia não tinha detectado câncer em 2 mulheres e que elas tinham morrido. Então nós vamos comparar um pouquinho esses dados com o que acontece com a mamografia para a gente ver que 2 casos não são rigorosamente nada, né? Sem levar em conta a vida especificamente dessas mulheres, porque cada vida é uma vida, mas em termos de números de casos, de problemas causados por exames de detecção do câncer. Então, eu vou passar para vocês uns slides e a gente vai começar a conversar então sobre isso. Qual é o principal objetivo dos exames anuais de mamografia, né? A mamografia é o único exame recomendado pelo Ministério da Saúde. Eu quero chamar atenção para a palavra recomendado, não é obrigatório, tá? É recomendado. O principal objetivo, segundo o Ministério e segundo os meios, né, médicos, etc., é reduzir a mortalidade de mulheres por câncer de mama por meio de uma detecção precoce. E aí a gente então vai ver se esse objetivo a mamografia efetivamente atinge. Então aqui a gente tem um estudo canadense. Eu vou ler aqui o título em português, está aqui do lado. 25 anos de acompanhamento da incidência e mortalidade por câncer de mama do Instituto Nacional de Triagem de Mama do Canadá. Um estudo de triagem randomizada. Tá bom? Esse estudo, a conclusão aqui, ele chega, tá aqui identificado. Vamos ver. Mamografia anual em mulheres com idades entre 40 e 59 anos não reduz a mortalidade de câncer de mama além daquela de um exame físico. E eu não estou falando, né, de um exame com alguma máquina, apenas o exame físico. Quais são os riscos e as características de um exame de mamografia? Vocês estão vendo aí um desenho, né, de uma mama numa máquina de mamografia. Vocês podem ver ela pressionada, para quem nunca fez ou para os homens que nunca fizeram, né? A mama, ela é pressionada, né? E como eu já falei no outro vídeo e eu tô repetindo aqui, essa pressão pode causar a ruptura de cânceres e espalhar a célula pelo corpo. Além disso, esse é um exame que usa radiação. Todos nós já sabemos dos malefícios da radiação e que ela é, na verdade, produtora, é um grande risco de desenvolvimento do câncer. E outro problema da mamografia são os sobrediagnósticos, né, que são diagnósticos. Eu vou falar mais para frente um pouquinho, mais especificamente sobre isso, mas de cânceres ou de tumores que não necessariamente eram malignos e que obrigaram as mulheres a fazerem tratamentos desnecessariamente. Então, em relação
a radiação, né? Algumas pessoas falaram que isso era uma bobagem, né? Eu recebi algumas mensagens assim que isso era uma bobagem. Então eu trouxe aqui para vocês uma fala da Revista Britânica de Radiologia. Dizem eles, os raios-x de energia baixa dos mamogramas causam alterações no DNA que podem resultar em um risco aumentado de câncer de mama. Tá bom, é um risco, né? Se a gente fizer uma vez, o risco é bem pequeno. Mas se a gente é obrigada a fazer esse exame uma vez por ano ou 2 vezes por ano, como às vezes pedem, né, para algumas mulheres que façam 2 vezes por ano, essa radiação acaba se tornando bem grande. Eu vou trazer agora nesse próximo vídeo a fala do Dr. Samuel Epstein. Esse médico já é falecido. Ele diz o seguinte, que 10 anos de rastreios mamográficos equivalem a 5 RADs. Aproxima-se do nível de exposição de mulheres japonesas que estavam a 1,5 km do epicentro da bomba atômica de Hiroshima. Isso significa 10 anos de rastreios, né? 10 exames mamográficos, um a cada ano. Se uma mulher faz 2 vezes por ano, como às vezes é solicitado, em 5 anos ela já recebeu essa quantidade de radiação. Aí a gente tem um outro ponto complicado da mamografia, que são os falsos positivos. Falso positivo ocorre ao realizar um exame físico ou um exame complementar em que o resultado indica a presença de uma doença quando na realidade ela não existe. Então, uma mulher faz um exame de mamografia, vai buscar o resultado e lá diz positivo, você tem câncer. Bom, vocês podem imaginar, e eu sei que algumas mulheres, muitas mulheres já passaram por isso, inclusive eu recebi mensagem de algumas mulheres dizendo: Cristina, aconteceu comigo isso. Disseram que fiz mamografia, disseram que eu tinha câncer, eu fiquei desesperada, fiquei em pânico, tive que fazer mais uma mamografia para daí chegar à conclusão que tinha sido um erro, né? Então e aí depois disso, diz essa pessoa, né? Depois disso nunca mais eu fiz, porque eu passei um pavor horroroso. Então, cada vez que uma situação dessa de falso positivo numa mamografia acontece e a pessoa recebe um diagnóstico de câncer, que na verdade não existe, é um trauma, é um susto, mexe emocionalmente com a mulher, a ponto, por exemplo, dela se recusar a fazer o exame novamente, né? Então, aqui, em um estudo, Diretrizes para a Detecção Precoce do Câncer de Mama no Brasil, novas recomendações nacionais e principais evidências e controvérsias. Esse estudo saiu no Caderno de Saúde Pública, no Rio de Janeiro, volume 34, número 6, em 2018. Essas diretrizes são as diretrizes que os médicos recebem do Ministério da Saúde sobre quando é recomendado fazer uma mamografia ou não e a frequência. Nesse estudo, eles dizem que o dano mais comum do rastreamento mamográfico é o resultado falso positivo, cuja probabilidade cumulativa de ocorrência após 10 anos de rastreamento é de 61% quando a periodicidade é anual e de 42% quando a periodicidade é bienal, segundo dados dos Estados Unidos. Então, por aí vocês percebem que esses resultados falsos positivos não são uma coisa que acontece de vez em quando, eles são extremamente frequentes. Vamos falar agora sobre sobrediagnósticos, né? É o diagnóstico de uma doença que nunca provocará sintomas ou a morte de um paciente. Então, percebam isso, nunca provocará sintomas ou a morte de um paciente. Constitui um problema de saúde pública, já que converte as pessoas em pacientes sem necessidade
e leva a que sejam feitos tratamentos sem qualquer benefício em termos de saúde. O que significa isso em termos de câncer? Significa que uma mamografia, por exemplo, identifica um tumor benigno ou o que é chamado de CDIS, que é um carcinoma ductal in situ, que é, na verdade, um câncer em estágio muito inicial. Ele é chamado de estágio 0. E aí o que acontece? Com um diagnóstico desse tipo, a pessoa é levada para tratamentos muito invasivos, né? Em geral, mastectomia seria o principal. Às vezes seguidas de quimioterapia, às vezes a pessoa é poupada da quimioterapia, mas eu pergunto para vocês, mulheres, que se vocês tiverem a possibilidade de um câncer estágio 0, que é altamente minúsculo ou sem agressividade, tirar a mama, se vocês puderem tratar isso sem tirar a mama ou tirar a mama, o que vocês prefeririam, não é? Porque num estágio desse é possível reverter o câncer com muito mais facilidade sem um tratamento invasivo desse tipo, né? Uma retirada de mama. Vamos ver também aqui, naquele mesmo documento que eu falei para vocês, os diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil, vamos ver o que eles falam, tá? Os danos mais graves do rastreamento são o sobrediagnóstico e o sobretratamento, isto é, diagnósticos e tratamentos desnecessários. Após 25 anos de seguimento dos ensaios clínicos canadenses, aquele estudo que eu falei para vocês, 50% dos casos de câncer invasivo impalpável detectados apenas na mamografia de rastreamento foram considerados sobrediagnóstico. 50%. Segundo meta-análise da Cochrane, que é uma instituição suíça, baseada nas informações dos ensaios clínicos que não introduziram rastreamento mamográfico no estudo de controle. Na vigência do estudo, o rastreamento gera um excesso de 30% de mulheres tratadas desnecessariamente. Em termos absolutos, seriam 10 mulheres tratadas desnecessariamente e possivelmente uma morte evitada para cada 2.000 mulheres convidadas para o rastreamento ao longo de 10 anos. Então, 30% de mulheres tratadas desnecessariamente. Então, vocês veem que quando eu falo, né, de que a mamografia não é uma coisa simples como parece ser, que ela não está necessariamente salvando vidas. Não sou eu que estou dizendo. Instituições internacionais, suíças, canadenses, estão mostrando os enormes riscos e os não benefícios, né, ou os malefícios desse exame, que é o único que, infelizmente, é o único que o SUS usa para detecção do câncer. Mesmo tendo ultrassonografia, a gente vai falar sobre isso mais para frente, vocês vão entender melhor. Então vamos falar um pouquinho de termografia, tá? O que é termografia? A termografia é uma leitura de calor infravermelho emitido pelo corpo. O nosso corpo emite esse calor. Aqui nessa imagem vocês veem uma imagem de termografia de uma mulher que não apresenta sinais de câncer. Por quê? Primeiro, as mamas dela estão simétricas, né? Não há diferença de tamanho. E vocês estão vendo aí a predominância das cores azul e verde. Isso significa que não há um calor estranho ali, né? Nós vamos analisar algumas outras imagens. A termografia é indolor, ela não emite radiação e não é invasiva. Ela alerta para a existência de inflamação. O que tem isso a ver? Todo câncer, quando se desenvolve, ele se desenvolve num meio onde há inflamação. É uma condição para o seu desenvolvimento. Se não houver inflamação, não há. Essas mamas aqui mostram claramente que não há inflamação. Vocês podem ver nessa imagem que há outros pontos vermelhos, né? Eu não sou técnica, obviamente, de termografia, mas essas regiões que mostram algum vermelho
são regiões naturalmente mais quentes do corpo, por isso elas aparecem dessas cores. Vocês vão ver que quando há algo suspeito, fica bem claro quando há algum tipo de risco. Importante dizer, aproveitando, né, que eu acabei de dizer que eu não sou uma técnica em termografia, quem faz a avaliação de uma termografia é um médico, tá? Não é um técnico qualquer, é um médico com estudos nessa área, com formação nessa área e preparado para dar um laudo, né? Então, se um ginecologista pede uma termografia e ele próprio não sabe ler o exame, esse exame vem com um laudo, já vem, é que nem na mamografia na realidade. A mamografia vem com um laudo do radiologista, né, que é também um médico, né? Qual que é a maior vantagem, além dessas questões que eu falei, de não pressionar a mama, de não ser dolorido, né, o exame, de não ser incômodo? A principal vantagem da termografia é que ela percebe a formação de vasos sanguíneos que identificam, né, a possibilidade de um câncer muito cedo, quando esse câncer está do tamanho de uma cabeça de alfinete, tá? Quando a mamografia precisa que o câncer esteja com pelo menos 1 centímetro, 1 a 2 centímetros. Então tem aqui uma tabela que nós vamos ver agora nessa próxima tela. Primeiro vamos dar os créditos. Essa tabela não fui eu que desenvolvi, a fonte dessas informações é da revista de câncer Oncology News, e essa tabela foi criada pela doutora Veronique Desaulniers. Eu apenas traduzi para o português os dados dessa revista e usei o formato da doutora Veronique, tá bom? Então, células cancerosas ativas, prestem atenção nisso, elas duplicam em número a cada 90 dias. Com 90 dias, o número de células cancerosas que estão se desenvolvendo ali são apenas 2 em 90 dias. Em um ano, essas 2 se transformaram em 16. Em 2 anos, elas se transformaram em 256. Nesse segundo ano, já é detectável pela termografia, tá? 256 é muito pequeno. Seguindo adiante, no terceiro ano, 4.896, no quarto ano, 65.356, e aí ainda não é detectável pela mamografia. No quinto ano, 1.048.000 células não é detectável ainda pela mamografia. O período em que será detectável é entre esse quinto e sétimo e oitavo ano, lá a partir do sexto ano, quando já são 16.777.216 células. Mais ou menos aí é quando a mamografia é capaz de detectar. Quer dizer, no ano passado uma pessoa fez um exame e não detectou nada. Este ano ela detectou pela mamografia, quero dizer. Isso significa o quê? Que ela já estava com câncer no ano passado, mas a mamografia não detectou. Não é que ela não estava e graças a Deus eu fiz a mamografia e agora eu descobri. Ela já estava no ano passado. Agora, algumas pessoas me falaram isso. Eu detectei um câncer pela mamografia, então isso é bom. Bom teria sido, e aí essas pessoas vão fazer o quê? Mastectomia, vão fazer quimioterapia, vão fazer radioterapia, vão passar por um tratamento extremamente doloroso, cheio de efeitos colaterais. E aí eu pergunto, não teria sido muito melhor ter detectado isso lá no segundo ano, com 256 células, em que elas não perderiam as mamas? Poderiam reverter isso facilmente com um tratamento natural? Quem me acompanha sabe que é nisso que eu acredito. Enfim, no 10º ano já tem lá
trilhões de células, já é considerado letal. Então vejam qual que é a enorme diferença do segundo para o sexto ano, 4 anos aí que uma pessoa perdeu de identificar esse tumor. Aqui eu quero esclarecer que esses números representam o que normalmente acontece em relação ao desenvolvimento do tumor. Mas, é claro, há casos de tumores que se desenvolvem mais rapidamente. Um exemplo disso são os cânceres que se desenvolvem após um evento traumático. Diversos estudos já mostraram que após um evento traumático, como uma morte repentina de uma pessoa querida, ou um divórcio inesperado, ou um acidente, um câncer surge em 2 ou 3 anos. Isso quando a pessoa não consegue lidar com esse trauma. Se o câncer já existia antes desse trauma, não dá para dizer, mas os estudos mostram essa correlação entre trauma e o diagnóstico 2 anos depois. Vamos para a próxima tela. Aqui a gente tem então a comparação dos dois exames, né? Em termos do momento de fazer. Para a primeira imagem, vocês têm uma imagem como é feito o exame de termografia. A gente tem uma câmera que absorve, percebe esse calor e ele projeta isso no computador. E ali aparecem então as imagens. No segundo desenho tá aí uma mama apertada, esmagada. E aí, inclusive, eu pergunto para vocês, né? E o homem? Como é que o homem detecta? Porque câncer de mama não é uma exclusividade feminina. Homens têm câncer de mama, embora em quantidade menor. Como é que um homem faz um rastreio de câncer numa máquina de mamografia se ele não tem mama com volume? Como é que faz isso? Se já é um sofrimento para uma mulher que tem mamas pequenas, um enorme sofrimento, que dirá para um homem? Então eu pergunto para vocês, homens também, né? E se homens também têm câncer de mama, por que é que não se pede para os homens fazerem exames anuais, né? Então vamos olhar aqui algumas imagens de termografia. Na figura 1, nós temos uma imagem de mamas saudáveis. As mamas estão do mesmo tamanho, tá azul, tá verde, não tem vermelhidão nas mamas. Na imagem número 2, a gente tem uma atividade vascular suspeita. Essa mama, se vocês perceberem, dá para perceber uma vascularização, quer dizer, vasos sanguíneos em quantidade ali nessa mama, ao contrário da outra. Percebam. Qual é o problema disso? O problema é que um câncer, quando ele se desenvolve, ele produz vasos sanguíneos. Isso é chamado de angiogênese, né? Ele produz vasos sanguíneos que trazem o alimento para ele, né? Então, quando a gente percebe uma atividade vascular suspeita, é preciso investigar o que é que pode estar acontecendo aqui. Terceira imagem, doença inflamatória mamária. Aí não se trata de um câncer, né? Se identifica que há uma inflamação ali, uma mastite, por exemplo, que é uma inflamação na mama, que não é fatal, não é um câncer, mas que exige tratamento. Na imagem 4, aqui nós temos um tumor. O tumor em si está amarelinho e ele está cercado por uma vermelhidão. Isso é suspeita de tumor cercado de inflamação. E no caso da imagem 5, nós temos uma imagem de mamas masculinas com indicação de câncer. Percebam que isso daí seria extremamente difícil para uma mamografia identificar, porque essa vermelhidão está nas laterais. Dificilmente isso aqui se encaixaria numa máquina de mamografia. Vamos para o próximo. Então aqui nós temos duas imagens um pouco aumentadas. A imagem número 1, está bem claro ali o tumor redondinho, onde está aquela seta, cercado de inflamação ou de vasos sanguíneos. Na número 2, a mesma coisa. De uma outra mulher, vocês podem perceber ali a inflamação ao redor. Então dá uma imagem muito clara de um tumor. E aqui a gente tem uma frase do Dr. P. Gamagami, que é radiologista. Ele diz: a angiogênese, né, conforme eu falei para vocês, que são esses vasos sanguíneos criados pelo tumor para trazer alimento para elas, né?
a angiogênese está presente em 90% dos tumores não palpáveis e em 100% das lesões palpáveis. Então, por isso, essa vermelhidão ao redor do tumor em si. Que outro exame a gente poderia usar além da termografia? Porque eu não estou aqui para fazer propaganda de um exame ou outro. Existem opções, é isso que eu quero trazer para vocês. Existem opções, a termografia é uma delas. Mas a gente tem também a ultrassonografia. A ultrassonografia, ela também não tem radiação, ela não é invasiva, é um exame por imagem. A Organização Mundial da Saúde definiu os exames de ultrassonografia em 4 níveis de complexidade, envolvendo a extensão de aplicação do protocolo, né, o protocolo completo da Organização Mundial de Saúde, a formação do profissional e o equipamento que ele usa para detecção. Então vamos ver esses 4 níveis quais são. O nível 1 é um rastreamento muito simples, o equipamento é muito simples. Não é adequado à detecção de doenças mais complexas como o câncer, tá? Ele não dá uma boa visualização e pode perder sim a identificação de um câncer. Aí vem os níveis 2 e 3, que estão muito próximos, mais complexos. O equipamento é de porte maior. Em alguns casos eles usam ou admitem o uso do Doppler, do exame Doppler, né, que é um exame adicional, feito pelo próprio aparelho. Quer dizer, o aparelho em relação ao nível 1 é um aparelho melhor que possibilita esse exame Doppler também. No Brasil, tanto nos laboratórios como no SUS, os exames que normalmente se fazem são os exames de nível 1 e 2, mas existem laboratórios que fazem o exame de nível 4, que a gente vai ver agora. O nível 4 é o único que aplica o protocolo da Organização Mundial de Saúde por completo, tá? É um exame complexo. Ele leva mais tempo para ser feito, exige um profissional altamente capacitado e equipamento top. Ele aplica o método tríplice. Esse método tríplice é o seguinte, é a ultrassonografia, o exame Doppler, que eu já mencionei acima, e um terceiro exame que é a elastografia. A ultrassonografia, ela avalia a morfologia dos órgãos. O Doppler, ele identifica o movimento e a vascularização, as veias, né, conforme eu já falei. E a elastografia identifica a textura dos órgãos, a sua dureza, se ele está macio, se ele está mole, se ele está duro. Então, um desses 3 exames, né, do método tríplice, deixar passar, os outros 2 identificam. É um exame completo, mas infelizmente não é o que está no SUS e na maioria dos laboratórios. Mas tem sim no Brasil laboratórios que fazem esse exame completo. Então estão aí algumas possibilidades para as mulheres. Eu não estou aqui para fazer propaganda de exame nenhum, por isso mesmo eu nem vou falar para vocês de laboratórios que façam termografia ou que façam esse exame tríplice, porque eu não estou fazendo propaganda. Eu estou aqui para trazer para vocês as outras possibilidades, abrir a cabeça para outras possibilidades, para vocês entenderem que vocês não são reféns, né, de uma única possibilidade. Existem outras, né? Eu sei, eu sou muito consciente, eu sei que a maioria da nossa população é atendida por SUS, é uma população, na sua maioria, com pouca capacidade financeira para arcar com exames mais complexos e mais caros. Com certeza esses exames são mais caros. Mas eu deixo alguns questionamentos aqui para vocês, né? Mesmo nas camadas mais baixas da população, eu vejo muita gente fazendo enormes sacrifícios para comprar uma televisão de tela grande ou roupas mais caras,
né? Eu tô falando isso para uma parcela, tem gente que nem isso não tem condição, mas eu vejo muita gente fazendo enormes sacrifícios para poder comprar um carro, para poder comprar uma televisão maior. Vamos falar da televisão, que é uma coisa até supérflua, mas que se mobilizam no sentido de fazer uma economia para poder trazer algum bem para si. Por que não fazer a mesma coisa pela sua saúde, né? Digamos que uma pessoa economize para fazer uma termografia, né, a cada 2 anos, já que ela identifica um câncer com 2 anos de vida só, bem pequenininho, um exame a cada 2 anos é muito mais viável. Quem quiser, dá uma pesquisada no Google, vai lá, coloca termografia, exames na sua cidade ou no seu estado e verifica. A mesma coisa, exame tríplice de ultrassonografia, né? E pesquisa, vocês vão localizar. Então, gente, é isso. Eu espero que tenha ficado clara a minha intenção no momento de abordar esse assunto para vocês. Em nenhum momento eu tive a intenção de prejudicar as mulheres, muito pelo contrário, como teve gente que até falou para mim, em nenhum momento o que eu quero, gente, é o bem das mulheres, o que eu quero é menos mulheres morrendo desnecessariamente, o que eu quero é menos mulheres tendo que se submeter à quimioterapia ou a mastectomia, tirar suas mamas desnecessariamente por exames que deram errado, deram um diagnóstico errado, né? O que eu quero não quero mulheres sofrendo por um falso positivo. O que eu quero é que homens possam fazer seus exames de uma forma menos invasiva, como eu mencionei, né? Que uma mamografia para um homem é um tremendo sofrimento. Então, o que eu quero, gente, é o fim dessa doença. O que eu quero é que vocês vençam. Quem já está doente, que vençam. Quem não está doente, que se previna, que não é nada disso que eu falei de detecção, vamos deixar claro, prevenção é uma coisa, detecção é outra, mas que sim, fazer detecção é importante, fazer exames é importante, mas esses exames precisam ser realmente positivos para vocês. Então, tá aqui a minha contribuição para quem não... Uma última coisa, né? Para quem não tem condição realmente de fazer outro exame diferente, ou que queira mesmo continuar fazendo a mamografia porque confia nela, que a minha sugestão é que pelo menos não façam com frequência excessiva, por causa da questão da radiação, não é? E eu tô deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo uma aula, o título dela é 5 passos essenciais na reversão do câncer. Se vocês gostaram dessa aula, não esquece de assinar aqui embaixo o nosso canal, de dar o gostei de vocês. É isso aí, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.